A história começa com nosso protagonista Alec pescando tranquilamente sem isca. Então, do nada, um estranho misterioso se aproxima e pergunta se ele gostaria de aprender a arte da magia. Suas lições começam imediatamente e, em pouco tempo, Alec consegue conjurar fogo. No entanto, mirar e controlá-lo como um projétil ainda é difícil, então seu mentor, Eldas, o instrui sobre como focar corretamente. Eldas o instrui a imaginar a sensação de atingir seu alvo, e também lhe diz para visualizar os amigos que ele terá um dia. Mais cedo ou mais tarde, esses companheiros se encontrarão em perigo, e Alec precisará intervir e protegê-los com sua magia. Essa ideia funciona maravilhosamente, já que Alec deseja intensamente proteger aqueles que ama. Então Eldas lhe diz para manter esse sentimento enquanto inspira profundamente. Finalmente, Eldas lhe diz para abrir os olhos e deixar o feitiço voar, e Alec lança com sucesso 2 bolas de fogo. Radiante de alegria, Alec sorri de orelha a orelha e Eldas o elogia pelo progresso. Alec admite que o feitiço de hoje foi particularmente difícil, pois levou a maior parte do dia para ser dominado. Mas Eldas o lembra que pessoas comuns precisam de um mês inteiro para atingir o mesmo nível. Alec está animado para aprender uma nova técnica, mas Eldas decide não forçá-lo demais. Sabendo que isso poderia enfraquecer o treinamento geral para relaxar, Eldas sugere que eles descontraiam com mais pesca. Alec reclama, dizendo que acha a pesca entediante, e só consegue pensar em aprender mais magia. Tentando acalmar seu aluno ansioso, Eldas diz a Alec que ele é um mago naturalmente talentoso. Mesmo sem alguém para guiá-lo, ele acredita que Alec se tornará um mago excepcional, como o rio que flui sem resistência. Eldas lhe diz para deixar o destino guiar o resto de sua jornada. Isso deixa Alec se perguntando por que Eldas escolheu ensiná-lo em primeiro lugar. Eldas parece incerto sobre como responder, mas antes que precise, ele é salvo ao pescar um peixe. E apesar de ser um brilhante instrutor de magia, Eldas é hilariamente ruim na pesca, então Alec intervém para ajudar a puxá-lo. O momento alivia o clima, e eles compartilham uma risada antes de encerrar o dia. Na manhã seguinte, Alec retorna ao seu treinamento. A nova fórmula mágica é mais difícil que a anterior, mas Eldas o encoraja, dizendo que ele é mais do que capaz. Os dias passam com Alec aprendendo um novo feitiço a cada dia que se segue. Ainda assim, nem tudo é estudo e esforço. Um dia, os dois se encontram em um confronto nevado graças a bolas de neve impulsionadas por magia. Mas os dias de paz não duram para sempre. E eventualmente, Eldas revela que em breve estará deixando a capital. Alec se sente arrasado com a notícia, sabendo que isso significa que provavelmente nunca mais se encontrarão. E Eldas claramente sente o mesmo, mas mesmo agora, Eldas ainda tem conselhos a dar. Ele avisa a Alec que, se a oportunidade surgir de se juntar à corte imperial como mago, ele deve recusá-la. Alec não entende a razão, mas o que ele realmente quer saber é por que Eldas o ensinou magia em primeiro lugar. Eldas hesita, a emoção transparecendo em seu rosto, mas ele consegue um sorriso gentil e diz que foi porque a mãe de Alec o ajudou há muito tempo, quando ela ainda estava viva. Essas acabam sendo as últimas palavras de Eldas para seu aluno, deixando Alec em silêncio e abalado. Anos se passam, e Alec, agora um homem adulto, está frequentando a Real Academia de Magia. Ele nunca esqueceu o professor que mudou sua vida. E em sua busca por respostas, ele descobre que Eldas uma vez se formou no topo de sua turma. Ele se tornou um mago da corte, mas por razões desconhecidas, foi mais tarde exilado. Alec percebe agora que esta é provavelmente a fonte da tristeza que sempre pairou nos olhos de Eldas. Com isso em mente, Alec toma uma decisão ousada. Ele decide reformar na estrutura da corte imperial para pagar a dívida que deve a Eldas. Alec jura fazer a diferença, e isso começa tornando-se ele próprio um mago da corte. O tempo avança, e Alec alcançou seu objetivo. Ele agora serve como mago da corte, mas isso muda rapidamente quando o príncipe Regulus anuncia a demissão de Alec. Regulus questiona se Alec sequer entende seus próprios deveres. Alec responde que seu papel é auxiliar o príncipe usando sua magia, mas Regulus claramente tem outra coisa em mente. Ele insiste ainda mais, perguntando se Alec cumpriu esse papel durante a última missão deles, mas Alec não tem resposta. O príncipe explica que ele, como guerreiro, lidera pela frente porque esse é o seu papel, e seu portador de escudo Ix bloqueia ataques sem hesitação porque esse é o seu papel, e sua maga Lene usa feitiços de fogo para repelir monstros porque esse é o papel dela. Mas Alec, em contraste, sempre usou apenas feitiços de suporte e defesa. Regulus diz que isso não é suficiente, não para alguém que carrega o título de mago da corte. Ele questiona se Alec ocupa a posição apenas no nome. Alec admite que se limitou à magia de suporte até agora, mas insiste que há uma razão válida para isso. Regulus não está interessado em ouvir seu lado. Ele o interrompe e diz a Alec para apenas admitir que tudo o que ele sabe é magia de suporte básica, então o chama de patético por fingir ser mais do que isso, e os outros também se juntam.
Lenny o ridiculariza, dizendo que ele está sempre avisando a equipe para não ir muito fundo na masmorra, quando na verdade, aos olhos dela, ele está apenas com medo. Alec fica atordoado com as palavras vindo de seus ex-companheiros de equipe, mas Lenny lhe diz que ela estava simplesmente calada até agora. Foi o rei quem colocou Alec no grupo deles, mas eles chegaram ao seu limite. Nenhum deles está disposto a se conter mais, e estão cansados de arrastar alguém como Alec enquanto enfrentam masmorras perigosas. Regulus disse que ouviu que Alec era o melhor de sua turma na academia, mas agora é óbvio que ele é incapaz de fazer qualquer coisa a menos que alguém intervenha para ajudar. Alec implora para que o deixem explicar, mas Regulus avista algo escondido ao lado de Alec. É uma adaga, e só isso já irrita o príncipe. Ele arranca a arma de Alec e o lembra que deu uma ordem direta proibindo plebeus de portar armas. Alec tenta explicar que a trouxe para o próximo andar da masmorra, porque eles precisarão dela, mas Regulus não tem interesse em ouvir desculpas. Ele declara que ninguém em seu esquadrão tem permissão para agir de forma independente, e diz que é exatamente por isso que ele se opôs a trazer um plebeu para sua equipe em primeiro lugar, e lamenta não ter lutado mais contra isso. Regulus então agarra Alec pelos ombros, arranca a túnica oficial de suas costas e lhe diz que ele não merece usá-la. Ele parou de discutir, e tudo o que Regulus diz agora é que a equipe deles não tem lugar para alguém como Alec. Então ele o ordena a sair e Alec fica ali paralisado. Mais tarde naquela noite, Alec se enterra nos estudos, determinado a aprender tudo o que pode sobre a masmorra. Ele usa magia para folhear vários livros ao mesmo tempo. Revisando layouts de andares e dados mágicos com foco preciso, ele compila uma análise completa das ameaças que aguardam no 30º nível, e conclui que a equipe de Regulus não tem a capacidade mágica para passar. Sua conclusão é baseada na força dos monstros, na dificuldade do terreno e nas taxas de falha conhecidas de tentativas anteriores. Com a configuração atual do grupo, Alec está convencido de que eles não sairão vivos. Alec deseja que as coisas tivessem sido diferentes, e ele realmente tentou ajudar. Mas no final, ele simplesmente não conseguiu conquistar a confiança do príncipe. Justo quando está prestes a desistir, Alec percebe que ainda resta uma opção. Ele sabe que Regulus não o ouvirá, então decide abordar o próprio rei. Mas quando ele chega ao castelo, é barrado no portão porque não é mais um mago da corte, e cidadãos comuns não são permitidos sem aprovação oficial. Ainda assim, Alec se recusa a sair e insiste que carrega informações importantes demais para serem ignoradas. Nesse exato momento, Lenny aparece para lembrar Alec que ele foi demitido. Ela zomba dizendo que ele não é mais um mago da corte, apenas mais um plebeu comum. Ela diz que ouviu muitas histórias sobre sua suposta genialidade na academia de magia. Mas ao vê-lo agora, ela conclui que essas histórias devem ter sido mentiras. Um boato até afirmava que Alec quebrou recordes na masmorra da capital. Até então, ninguém havia passado do 30º andar. Mas supostamente, Alec alcançou o 68º. Lenny sempre duvidou dessa história e agora se sente validada. Alec não responde às suas provocações e escolhe permanecer em silêncio, porque ainda tem algo urgente para entregar ao rei. Ele a lembra que foi o próprio rei quem o designou para a equipe de Regulus, e isso deve significar que o rei confiava nele. A mensagem que ele carrega é para proteger o príncipe, e Alec acredita que o rei ouviria se ele tivesse a chance de transmiti-la. Lenny retorna aparentemente para aceitar a carta, apenas para rasgá-la em pedaços bem na frente dele. Ela diz que já se cansou de dar ouvidos às palavras de um plebeu, então ordena aos guardas que o expulsem dali. Mais tarde, Alec reflete sobre como já se passaram 4 anos desde a formatura, e ele diz a si mesmo que realmente se esforçou ao máximo como mago da corte. Ainda assim, ele sente o peso do fracasso e sabe que deve um pedido de desculpas a Eldas. No final, ele não conseguiu reformar a corte imperial como prometeu. De repente, uma voz familiar o chama, e Alec se vira para ver Yorja, uma velha amiga do passado. Já se passaram 4 anos desde que se viram pela última vez, mas ela percebe imediatamente que algo está errado. Alec se desculpa pelo humor sombrio, e Yorja desabafa sua frustração sobre o reino de Galdana. Ela diz que está farta de como este lugar se apega a ideais ultrapassados sobre sangue nobre e classe social, e como a discriminação ainda prospera por causa dessa situação. Embora ela esteja claramente chateada com o que ele passou, ela também admite que está um pouco feliz que tenha acontecido. Ela o lembra do que disse no passado, que um dia ela o faria se juntar à equipe dela. E é exatamente por isso que ela veio à capital. Agora é a chance dela. Então Yorja pergunta se ele gostaria de mergulhar novamente nas masmorras, mas desta vez com sua antiga equipe. Ela lhe diz que realmente precisa da força dele, e que ficaria feliz em tê-lo ao seu lado novamente. Alec fica surpreso porque é uma reviravolta completa em comparação com a forma como o grupo de Regulus o tratou. Antes um mago da corte expulso por ser um peso morto, Alec tem carregado o peso do fracasso e da dúvida.
Mas felizmente, Yorja não se importa com nada disso. Ela vê através de sua autoconfiança abalada e o lembra que ele é muito mais do que ele acredita ser. Ela lhe diz que não precisa de mais ninguém, apenas dele. Suas palavras atingem mais fundo do que ela percebe. E então ela revela algo mais. Sua equipe fez um pacto. Um dia, todos voltariam por ele. Ela não quer pressioná-lo se ele tiver outros planos, mas sua sinceridade já o alcançou. Alec concorda em se juntar novamente e Yorja o recebe de volta em seu esquadrão de rank A. Mais tarde na carroça, Alec sonha com uma conversa do passado quando Eldas o avisou para não se tornar parte da corte. Yorja pergunta se ele está bem, e Alec apenas responde que seu antigo mentor estava certo sobre algo, afinal. De volta ao palácio, Regulus recebe a notícia de que Alec deixou o reino e retornou à vida de aventureiro, e o grupo zomba de seu antigo companheiro. A academia uma vez chamou Alec de seu aluno mais brilhante, e Regulus estava ansioso para ver o quão impressionante ele realmente era. Mas depois de lutar ao lado dele, Regulus concluiu que ele não passava de uma decepção sem coragem. Lane diz que está aliviada por não terem que lidar com aquele plebeu inútil novamente. O substituto de Alec já está pronto, o brilhante filho de uma casa nobre chamado Vogan, e como um verdadeiro nobre, ele contribuirá muito mais do que Alec jamais poderia. E com Vogon agora na equipe, Lane diz que eles atravessarão a masmorra mais rápido do que qualquer um antes. Ela se gaba de que o nome de Regulus ecoará por todo o mundo, e todos caem em uma risada maníaca. Enquanto isso, nosso protagonista chega à cidade masmorra conhecida como Fizzle. Yorja adora aqui porque, ao contrário do reino, Fizzle não carrega os mesmos velhos preconceitos e restrições de classe. Então tem sido a base de sua equipe por anos. Mas antes que possam se aventurar em qualquer masmorra, Alec precisa se registrar oficialmente como aventureiro. Essa parte é fácil o suficiente, mas um novo obstáculo aparece. Em Fizzle, nenhum aventureiro é permitido passar do andar 30 de qualquer masmorra sem uma permissão especial, e esse passe é concedido apenas após 2 anos como membro da guilda. E como Alec acabou de se inscrever, ele não se qualifica, o que significa que, por enquanto, eles terão que esperar 2 anos. Os dois decidem descansar um pouco, e durante o intervalo, Yorja explica que sua equipe já chegou ao 52º andar de sua masmorra atual. Ela quer que Alec faça parte desse progresso, mas esperar 2 anos inteiros não é uma opção. Em vez de se fixar no que não podem fazer, Yorja escolhe focar no que podem. Ela lembra a Alec que os níveis mais baixos da masmorra não exigem passes, e que deve haver muitos lugares para eles praticarem. Afinal, eles são aventureiros, e em uma cidade construída em torno de masmorras, não lhes faltam oportunidades. Logo depois, os dois estão em combate no 2º andar de uma dessas masmorras. Yorja lança um feitiço de fortalecimento em Alec, e ele rapidamente derruba várias das vespas gigantes que o cercam. Mas, de repente, Yorja se sente inquieta. Ela havia planejado que este passeio fosse um aquecimento fácil. No entanto, algo parece errado. Ela pisca, pensando que seus olhos podem estar a enganando, enquanto o enxame ao redor dele se multiplica a uma taxa chocante. Mas Alec confirma que não é ilusão. Os insetos estão furiosos, e pelo comportamento deles, ele conclui que seu ninho foi perturbado. Yorja então conjura uma barreira mágica para atrair a atenção do enxame, mas Alec a incita a não avançar. Ela o surpreende, dizendo que tem isso sob controle. Normalmente, Alec poderia lidar com monstros como esse sozinho, mas Yorja percebe que ele não está se apresentando no seu melhor. Ela conhece o potencial dele, no entanto, algo parece estar o oprimindo, e é por isso que ela lhe diz para deixá-la lidar com isso por enquanto. Seja forte, mas ela diz que ajudar um camarada em necessidade é exatamente para isso que os companheiros de equipe servem. As palavras dela atingem profundamente, mexendo com algo dentro de Alec. Ele lembra a si mesmo que não é mais um mago da corte. Ele é um aventureiro agora, assim como Eldas uma vez o ensinou. Ele repete para si mesmo que a verdadeira magia é feita para proteger o que é precioso. Alec cerra os punhos e decide que não vai mais se conter. Ele libera um feitiço ofensivo, enviando rajadas de energia que destroem as vespas ao redor. Monstros avançam, mas Yorja se sente mais forte desta vez. Com o verdadeiro Alec lutando ao seu lado, ela levanta um escudo para ele trabalhar por trás. Assim como nos velhos tempos, Alec canta novamente, e raios caem do alto, obliterando cada última vespa do enxame. Yorja vibra em vitória, mas sua alegria desaparece rapidamente quando o chão se abre, e um enorme verme berserker irrompe. Alec instantaneamente entende por que o enxame havia enlouquecido, mas não há tempo para pensar nisso. A criatura avança envolvendo Yorja, mas Alec já tem um plano se formando. Ele conhece o feitiço de que precisa, embora hesite. Um movimento errado poderia machucá-la. Ele chama Yorja, lembrando-a de que ela havia dominado os melhores feitiços de barreira defensiva na academia. Eles sempre lutaram em perfeita sincronia,
Então Yorja imediatamente entende o que ele está pensando. Ela responde com um sorriso, lembrando-o de que ele foi o aluno com a magia ofensiva mais forte de toda a escola. Com a confiança alinhada, Alec libera todo o seu poder. Ele canta o nome de seu ataque, Chama de Sacrifício, e libera uma torrente de chamas escaldantes que engolfam o verme monstruoso. Yorja se protege atrás de sua barreira enquanto a tempestade de fogo consome o inimigo, e quando a fumaça se dissipa, os dois permanecem triunfantes em meio às cinzas. Alec lhe diz que sempre teve fé nela, e Yorja sorri, dizendo que ele ainda é o mago mais poderoso que ela já conheceu. A cena então muda para uma memória dos dias de academia. A equipe deles está em combate com um dragão furioso, um tão feroz que empunha 5 poderes elementais em sucessão. A luta se torna sombria, e Yorja está quase exausta depois de proteger a equipe da barragem implacável da criatura. Justo quando a besta se prepara para acabar com eles, Alec intervém e oblitera o dragão com um único golpe. Aquele momento entraria para a história, o dia em que a equipe de Alec conquistou o andar 68 da masmorra real, provando que a história lendária era verdadeira. O grupo deles explodiu em celebração, jurando que permaneceriam juntos, não importa o que viesse a seguir. Voltamos então ao momento logo antes da formatura, quando Alec fazia parte de um grupo de elite de estudantes admirados por toda a Cridol Academia. A equipe era composta por Ornest, o guerreiro talentoso, Kraja, a maga curandeira de mente afiada, Yorja, a especialista em magia de suporte, e o próprio Alec, o mago de ataque mais forte da academia. No dia de sua formatura, os 4 haviam acabado de quebrar o recorde de masmorra de longa data da academia, chegando até o 68º andar, garantindo as maiores honras e fama por toda a academia. Mas enquanto caminhavam de volta juntos, conversando sobre seus objetivos futuros, Alec de repente parou e lhes disse que não planejava continuar com eles porque havia decidido se tornar um mago da corte. Seus companheiros de equipe ficaram visivelmente desapontados, especialmente Ernest, que esperava que, com Alec a bordo, eles pudessem ter formado a equipe de aventureiros mais forte que o mundo já vira. Ainda assim, ele respeitou a escolha de Alec, sabendo que ele devia ter suas razões. Mas antes que se separassem, Yorja deixou uma coisa clara, que ela não desistiria, e no momento em que Alec estivesse disponível novamente, ela estaria lá, esperando para trazê-lo para sua equipe. Isso nos traz de volta ao presente, onde Yorja alegremente dá as boas-vindas a Alec na equipe. Para celebrar, ela o presenteia com uma refeição quente, mas acontece que ela não lida muito bem com álcool. Porque depois de uma única caneca de cerveja, ela já está arrastando as palavras e mal consegue ficar em pé. Em instantes, ela está desacordada, caída em seu assento. Então Alec coloca sua jaqueta sobre ela para que ela não pegue um resfriado. É quando um homem aparece de repente atrás dele, comentando que Alec parece incomumente pensativo para um aventureiro. Assumindo que ele é apenas um bêbado aleatório causando problemas, Alec escolhe ignorá-lo e se vira. Mas o homem não gosta de ser ignorado, e ele balança sua garrafa com raiva em Alec. O vidro se estilhaça, mas Alec já havia ativado um feitiço de barreira, bloqueando o ataque com facilidade. Ele se prepara para responder, mas o homem o surpreende chamando-o pelo nome e dizendo que ele faz jus aos rumores. Então, deslizando uma permissão de masmorra pela mesa, ele diz a Alec para tratá-la como um pedido de desculpas por um teste tão rude. Alec, ainda um pouco irritado, agora se sente mais confuso do que qualquer coisa. Ele não tem ideia de quem é esse homem, até que Yorja, ainda grogue de seu estado de embriaguez, de repente se senta e pergunta o que o mestre da guilda está fazendo ali. Alec congela no lugar, percebendo que o homem é ninguém menos que o próprio mestre da guilda. O mestre da guilda então calmamente lhe diz que gostaria de ver do que o ex-mago da corte é realmente capaz, e o convida a ir aos campos de treinamento para uma demonstração. Logo eles chegaram à câmara de testes da guilda, onde o homem finalmente se apresenta corretamente como Leviel Stamps. Alec imediatamente se lembra de ter ouvido histórias do passado de Leviel. E ele foi membro de uma equipe de aventureiros de elite de Rankess, então Alec sabe que esta luta não será fácil. Ainda assim, ele está emocionado porque vê isso como a oportunidade perfeita para afiar suas habilidades antes de entrar em uma masmorra real. Assim que a partida começa, Alec inicia com um raio, mas Leviel desvia rapidamente e revida com um corte de água cortante. Alec rapidamente percebe que magia de longo alcance não funcionará bem nesta luta, e ele terá que se aproximar se quiser ter uma chance neste duelo. Mas antes que ele possa se aproximar, Leviel ativa feitiços de aprimoramento corporal, aumentando dramaticamente sua velocidade e força. Ele se move tão rápido que Alec mal consegue segui-lo com os olhos, e quando Leviel finalmente ataca, Alec consegue erguer uma barreira bem a tempo. Mas mesmo com o escudo, o impacto o joga contra a parede. Yorja estremece de preocupação, mas Alec logo se levanta, garantindo a todos que está bem. Ele admite que a velocidade o pegou de surpresa, mas agora que a experimentou, começa a pensar em formas de reagir.
Então, um sorriso surge em seu rosto, porque ele se lembra que, quando servia ao príncipe, era proibido de tomar iniciativa em combate. Mas agora, como aventureiro, não tem tais restrições, então não está mais limitado a desviar e a feitiços de suporte. Canalizando sua magia para o cajado, Alec o transforma numa lâmina brilhante e avança direto contra Leviel. Em resposta, Leviel dispara outro corte de água, mas Alec o atravessa com facilidade, diminuindo a distância. Leviel está impressionado, mas duvida que Alec consiga fazer o mesmo quando ele começar a socar. Ele fortalece ainda mais seu corpo e avança novamente contra Alec. Mas desta vez, Alec está pronto. Assim que Leviel entra no alcance de ataque, ele ativa um feitiço oculto de raio que explode bem em seu rosto, atordoando o suficiente para Alec desferir um golpe direto com a lâmina mágica. Leviel cambaleia para trás. Genuinamente surpreso que Alec conseguiu romper sua defesa, ele finalmente entende por que Yorha sempre fala tão bem dele, mas o teste está longe de terminar. Com um sorriso, Leviel ativa o antigo artefato em sua posse, e então manoplas enormes e brilhantes se formam em seus braços, e um único golpe delas atinge o chão, deixando uma cratera gigantesca. Alec entende instantaneamente que levar um único golpe daquelas manoplas seria catastrófico, então ele sabe que precisa agir com cautela. Ainda assim, ele se recusa a recuar e lança outro feitiço de raio, mas desta vez o efeito mal retarda Leviel. O artefato que Leviel ativou tem um efeito secundário. Ele regenera gradualmente suas feridas, o que significa que quanto mais essa luta se arrastar, menores se tornam as chances de Alec vencer. Percebendo que precisa impedir Leviel de se curar, Alec mantém a pressão, lançando golpes rápidos, mas nenhum de seus ataques acerta, pois a velocidade e o movimento de Leviel são muito precisos. Frustrado, Alec o provoca, perguntando se ele tem medo de enfrentá-lo de frente. A provocação funciona, e Leviel contra-ataca com força, perdendo a precisão e se expondo o tempo suficiente para Alec o cortar no estômago. É a abertura que Alec esperava. Então ele finalmente acertou um golpe sólido, mas sabe que será preciso muito mais do que isso para derrotar Leviel. Leviel avança novamente e Alec ergue uma barreira. Mas o soco a atravessa, estilhaçando o escudo por completo. Mesmo assim, o impacto retarda Leviel o suficiente para Alec desferir um golpe impulsionado por magia em seu peito. Leviel não está disposto a perder, então ele golpeia com os punhos num devastador golpe de martelo, levantando uma nuvem gigante de poeira que cobre o campo. Georgia começa a se preocupar que Leviel esteja indo longe demais para o que deveria ser um teste, pois aquele último golpe parecia que deveria ter nocauteado Alec. Mas então Alec aparece atrás de Leviel e desfere um golpe final antes que sua varinha se quebre e ele desaba. Yorha corre para verificá-lo, e Leviel admite que pode ter exagerado, e declara Alec o vencedor. Enquanto Yorha começa a tratar as feridas de Alec, Ornest aparece cansado de esperar e fica chocado ao saber que Alec acabara de lutar contra Leviel. Ele diz a Leviel que foi um pouco demais usar sua arma mais forte num treino, mas Leviel diz que as coisas ficaram intensas e ele se perdeu no meio da luta. Agora que viu Alec lutar, Leviel tem certeza de que ele está pronto para entrar na masmorra e entrega o passe da masmorra. O teste não saiu como ninguém esperava, mas Ornest ainda parabeniza Alec por ter passado. Como Alec ainda está inconsciente, eles o levam de volta e o deixam descansar num sofá. A essa altura, todos sabem o que Alec passou como mago da corte, e o fato de ele ter durado tanto tempo é simplesmente incrível. O palácio estava cheio de snobs que não suportavam a visão de um plebeu em suas fileiras, então Alec deve ter lutado com tudo o que tinha apenas para se manter firme por tanto tempo. Nesse instante, a recepcionista irrompe na sala, chamando urgentemente o mestre da guilda com algumas más notícias. Leviel rapidamente diz ao grupo que precisa resolver algo e pede que fiquem e cuidem de Alec enquanto ele estiver fora. Antes de sair, ele os avisa para não se aproximarem de seu estoque de álcool, especialmente para não tocarem nas garrafas raras. No momento em que Leviel sai, Ornest casualmente se dirige à prateleira de bebidas e pega a garrafa de aparência mais extravagante que encontra, sorrindo para si mesmo, apenas para irritar Leviel mais tarde. Então, ficando sério, ele pede a Yorha que lhe conte a história completa do tempo de Alec como mago da corte. Até então, ele só tinha ouvido fragmentos vagos e rumores, e o que ouve o deixa atordoado. O trabalho de Alec era servir como protetor pessoal do príncipe, mas ele foi proibido de carregar uma espada ou usar qualquer magia que pudesse ofuscar o príncipe. Ele foi até ordenado a carregar suprimentos e gerenciar o inventário durante suas viagens, e o pior era que depois de ser forçado a depender inteiramente de feitiços de suporte, o príncipe teve a audácia de chamá-lo de inútil por não usar magia de ataque.
Esse último detalhe desconcerta Ornest, que sempre pensou que Alec se especializava em magia ofensiva. Georgia confirma que é verdade. Alec se esforçou para aprender feitiços de suporte apenas para se manter nas boas graças do príncipe. Mesmo que não lhe conviesse, ao ouvir tudo aquilo, Ornest fica furioso. O maltratamento que Alec sofreu é muito pior do que ele esperava, e no segundo em que Alec começa a se mexer, Ornest não se contém e lhe diz que deveriam esquecer a masmorra por enquanto, e ir ensinar aquele príncipe mimado uma lição que ele não esquecerá. Mas Alec, ainda grogue, calmamente diz a Ornest para deixar pra lá. Ele admite que ainda o incomoda, mas não a ponto de buscar vingança. Ornest se oferece para ir bater no sujeito por ele, mas Alec ri e coloca a mão em seu ombro. Ele diz que não há necessidade, pois está feliz por finalmente estar livre, fazendo o que ama com pessoas em quem confia. Isso é tudo o que importa agora. Além disso, sem ninguém para encobrir os fracassos do príncipe, o doce karma certamente o alcançará em breve. Isso dá uma ideia a Ornest, e ele diz a Alec que eles deveriam se concentrar em se tornar o maior grupo de aventureiros que o mundo já viu. E assim que os rumores chegarem à capital, o príncipe perceberá o que ele jogou fora. E quando esse dia chegar, Alec poderá olhá-lo diretamente nos olhos e dizer-lhe o que quiser, sem rodeios. Alec admite que gosta da ideia, e eles fazem um toque de punho, prometendo que, juntos, se tornarão o grupo mais forte que existe. Ao mesmo tempo, em outra parte da guilda, uma aventureira gravemente ferida de um grupo de Rank S está sendo tratada enquanto relata ao mestre da guilda sobre sua última missão. O nome dela é Krista, e a missão tinha saído completamente dos trilhos. Tudo desmoronou, e seus companheiros de equipe ainda estão presos nas profundezas da masmorra. Então ela implora Leviel para montar uma equipe para resgatá-los. Leviel imediatamente convoca uma reunião de emergência, mas com tão pouco aviso, os únicos aventureiros disponíveis são os que já estão presentes na guilda. Ele informa ao grupo reunido que eles formarão um esquadrão de resgate para recuperar o resto do grupo de Krista. Atualmente presos no 64º andar da masmorra, a tensão preenche a sala enquanto todos trocam olhares inquietos, pois todos sabem o quão arriscado é aquele andar. Enquanto a reunião está a todo vapor, Alec ainda está sentado sozinho no escritório de Leviel. É lá que Kraja o encontra, surpresa ao vê-lo sozinho. Ela o cumprimenta calorosamente e pergunta como ele está, mas a julgar pelos hematomas e cortes por todo o corpo, a resposta é óbvia. Ela pergunta por que ele não está na reunião, e Alec diz baixinho que não queria incomodar. Todos os outros presentes são de rank A, e ele ainda não sente que pertence a eles. Sem dizer uma palavra, Kraja levanta a mão e lança um feitiço de cura, restaurando as feridas de Alec. Enquanto trabalhava na corte real, Alec havia se acostumado a se misturar ao fundo, nunca se manifestando, nunca se destacando por medo de ofender nobres arrogantes. E mesmo agora, ele luta para se livrar desses hábitos. Mesmo que as coisas sejam diferentes aqui, Kraja vê o peso que ele carrega, então ela estende a mão e gentilmente afaga sua cabeça, dizendo-lhe que está sempre por perto se ele precisar conversar, e o gesto eleva seu ânimo mais do que ele esperava. Momentos depois, Ornest e Georgia retornam. Ornest parece animado ao dizer a Alec: "Acabamos de receber a oportunidade perfeita para explorar a masmorra." Ele o informa sobre a missão de resgate e acrescenta que a área para onde estão indo é apelidada de Assassino de Tanques. E a razão é que a magia de cura é completamente anulada lá dentro. A única forma de se recuperar é com poções, o que significa que a sobrevivência é muito mais difícil. Alec fica surpreso que Kraja tenha concordado com uma missão assim, considerando o quanto ela depende de feitiços de cura. Mas ela admite que não está exatamente entusiasmada com isso. Na verdade, ela odeia tudo naquele lugar. Ela só cedeu porque Ornest não parava de insistir que seria a primeira missão perfeita para a nova equipe. Alec começa a duvidar se é forte o suficiente para ajudar, mas Yoharu o interrompe imediatamente. Ela lhe diz que ele é a chave de tudo, a magia dele é o que a estratégia deles depende. E sem ele, eles não teriam a menor chance. O grupo logo se dirige à masmorra, e ao pararem em frente ao seu portão imponente, Ornest avança com sua habitual arrogância, declarando que é ali que a lenda deles começa. Então eles começam a planejar seus próximos passos. Esta masmorra em particular é envolta numa rara aura mágica que desabilita completamente os feitiços de cura. Isso significa que não há magia de recuperação lá dentro, então apenas poções e agilidade pura os manterão vivos contra o que quer que apareça. O objetivo deles está muito abaixo, perto do 64º andar, onde membros da Guilda de Krista estão atualmente presos. Mas chegar lá não será simples, então eles terão que abrir caminho por todos os andares anteriores, incluindo todas as lutas contra chefes que guardam cada nível. Ornest avalia rapidamente a situação e observa que se forem andar por andar, chegarão tarde demais.
é quando Yorha tira um cristal mágico brilhante, revelando que Krista o havia dado a eles com antecedência. E com este item, eles podem ignorar todos os níveis anteriores e se teletransportar direto para o nível 64. Alec reconhece instantaneamente que este deve ser um artefato excepcionalmente raro e poderoso. Então Yorha diz que Krista não hesitou em entregá-los, porque sua única prioridade é resgatar seus companheiros de equipe, custe o que custar. George então acrescenta que o chefe do nível 64 é, segundo relatos, um morto-vivo, o que infelizmente torna a magia de cura baseada em luz de Kraja ineficaz. E como a própria Georgia é uma maga de suporte, o peso da luta recairá sobre os ombros de Alec. Ornest então diz a Alec para conservar o máximo de mana possível, oferecendo-se para lidar com os inimigos menores, para que Alec não esgote sua energia antes de alcançar a verdadeira ameaça. Kraja concorda, instando o grupo a se preparar, avisando que a partir deste ponto, eles estarão lutando contra a própria morte. Até mesmo um grupo de Rank S experiente foi completamente aniquilado neste lugar. Em vez de se intimidar, Ornest sorri com uma energia selvagem. Mais vivo do que nunca, ele reúne o grupo, gritando que é aqui que a história de seu lendário grupo realmente começa. Com isso, Yorha joga o cristal alto no ar. Ao se estilhaçar, ele se ativa, teletransportando-os instantaneamente para as profundezas da masmorra, direto para o nível 64. O grupo se materializa numa caverna escura e úmida, e em poucos instantes, uma onda de esqueletos mortos-vivos começa a surgir, armados com espadas e escudos, mas Ornest não hesita por um segundo, e ele saca sua lança e avança de frente, atingindo a primeira onda com precisão implacável. A cada estocada e varredura, ele desmantela grupos de mortos-vivos sem esforço, gabando-se de que o nível 64 parece ridiculamente fácil até agora. O resto da equipe fica para trás por um momento, observando em silêncio enquanto mais esqueletos rastejam das sombras e começam a avançar. Ornest, imperturbável, continua sua fúria, cortando tudo o que se move, mas Georgia rapidamente fica preocupada porque ele se afastou demais de sua área de efeito. Então ela começa a correr, chamando-o para retornar à formação. Alec e Kraja seguem de perto, ambos murmurando que Ornest provavelmente ficará bem. Afinal, ele está armado com um artefato lendário, a Esfera Negra Perfurante. É quase indestrutível, sempre afiada como navalha e extremamente eficaz em batalha. Então é uma arma perfeita para alguém que luta com coragem em vez de inteligência. Alec chama Ornest perguntando se ele precisa de ajuda, mas Ornest responde com confiança que isso é brincadeira de criança para ele, e continua a demolir cada inimigo que ousa se aproximar. Alec ri e continua andando ao lado de Kraja, quando de repente ele sente algo incomum atrás dele. Confiando em seus instintos, ele dispara um raio por cima do ombro. Quando a fumaça se dissipa, não há nada à vista. Até Kraja parece intrigada, perguntando o que foi aquilo. Alec admite que pensou que havia alguém atrás dele, mas talvez tenha sido apenas um alarme falso. Ainda inquieto, ele saca sua espada e avança, cortando o ar à sua frente. Sua lâmina colide com algo invisível que de repente se revela como a própria morte. Ornest sorri e comenta que Alec não está tão fora de forma quanto ele supunha, acrescentando que ele sentiu o inimigo invisível antes, mas não conseguiu lidar com ele sozinho. A morte revida, empurrando Alec para trás com um golpe. Mas Alec se recupera rapidamente, desvia do golpe e recua em direção a Ornest. Naquele momento, Alec entende que Ornest estava depositando total confiança nele, contando com ele para lidar com ameaças por trás sem precisar olhar para trás. É um sentimento que Alec não experimentava há anos. Verdadeira camaradagem, e essa percepção acende uma onda de força dentro dele. Ele salta no ar, brandindo sua espada encantada, e desfere um golpe limpo e poderoso que atravessa a morte, matando-a instantaneamente. Ele então se vira para Yorha e pergunta se ela também sabia. Ela imediatamente se desculpa por ter mantido o segredo, enquanto Kraja, brincando, diz a ele para culpar Ornest, já que a ideia foi dele em primeiro lugar. Alec sorri e diz a Ornest que lhe deve uma, ao que Ornest responde que eles conversarão sobre favores depois que realmente saírem vivos desta masmorra. Os 4 companheiros de equipe agora se reagrupam, lado a lado, prontos para enfrentar o que vier a seguir. Logo depois, tanto Alec quanto Ornest se lançam na horda de mortos-vivos, cortando e rasgando esqueletos em todas as direções, enquanto Yorha fornece reforço mágico da retaguarda. Ornest está em seu elemento, realizando manobras chamativas e eliminando cada esqueleto em seu caminho. Enquanto isso, Kraja o apoia calmamente à distância, derrubando inimigos sorrateiros com seus tiros de arco mortalmente precisos sempre que tentam flanqueá-lo. Yorha, embora tipicamente na retaguarda, é forçada a se defender de perto com seu cajado enquanto a onda interminável de esqueletos se derrama. Percebendo que a horda não está diminuindo, Alec chama os outros de volta, gritando que ele cuidará do resto em um único golpe.
Sem hesitação, o grupo rapidamente se reúne atrás dele. Então Alec canaliza seu poder e libera um raio massivo, envolvendo toda a área em eletricidade cegante, fazendo com que cada último esqueleto seja reduzido a cinzas fumegantes. Uma vez que estão seguros, Ornest se vira para Alec e casualmente pergunta por que ele tem usado apenas sua habilidade de raio, já que na academia ele costumava empunhar vários tipos de magia ofensiva. Alec rapidamente minimiza e apenas diz que raio é o feitiço mais rápido de lançar, então é apenas mais eficiente em batalha. Ornest levanta uma sobrancelha, claramente não convencido, mas escolhe não insistir no assunto, pois não há tempo para aprofundar, já que estão em uma missão. De repente, um rugido monstruoso ecoa das profundezas à frente, e todos instintivamente assumem que deve estar vindo da sala do chefe. Ornest não hesita, pois no momento em que Yoja lança magia de reforço, ele avança como um raio, correndo mais rápido que o próprio Ishosped. Alec observa surpreso, impressionado tanto pela velocidade explosiva de Ornest quanto pelo impulso mágico de Yoja. Ele e as garotas não perdem tempo, e rapidamente seguem Ornest pelo túnel em direção à fonte do barulho. Ao emergirem numa câmara ampla e aberta, eles avistam Ornest casualmente empoleirado numa saliência rochosa, braços cruzados, observando uma cena caótica se desenrolar abaixo, enquanto um monstro massivo persegue um aventureiro em pânico em todas as direções. Alec imediatamente se prepara para ajudar o pobre coitado. Mas Ornest não se move, murmurando que o mago frenético lá embaixo se chama Loki, um notório encrenqueiro de um grupo chamado Hakroma. Kraja acena em concordância, acrescentando que Loki pode ser irritante, mas também é um mago de suporte astuto. Alec, no entanto, luta para processar o que está ouvindo, especialmente enquanto Loki se debate, gritando para Ornest fazer algo e jurando que o assombrará todos os dias se ele morrer ali. Ornest, imperturbável pelas ameaças, apenas observa com uma expressão entediada. Mas a situação parece sombria porque Loki de repente tropeça e cai no chão, com o monstro se aproximando rapidamente dele. Alec instintivamente se prepara para intervir, mas Krasia lhe diz para esperar, explicando que isso faz parte da estratégia usual de Loki. Alec hesita, observando enquanto o monstro imponente se aproxima de Loki. Mas então, num piscar de olhos, um feitiço de armadilha sobre a criatura se acende, atingindo-a com lava derretida. Os olhos de Alec se arregalam em choque, mas Krasia simplesmente sorri, repetindo que Loki é, no mínimo, astuto. A besta cambaleia para trás, apenas para acionar outra armadilha, desencadeando uma cadeia de explosões flamejantes. Loki pula de pé e começa a provocar a criatura, rindo zombeteiramente e gabando-se de que só um tolo tropeçaria numa zona cheia de armadilhas como esta. Mas sua arrogância rapidamente se volta contra ele quando o monstro ruge de raiva e carrega uma explosão mágica devastadora, mirando diretamente nele. A bravata de Loki desaparece num instante ao perceber que a morte está a segundos de distância. Então ele fecha os olhos, preparando-se para o fim, mas é salvo no último momento por ninguém menos que Ornest. E Loki não consegue acreditar que ainda está respirando. Então, enquanto Alec e as garotas descem para se juntar à batalha, o monstro redireciona sua fúria, lançando um ataque direto contra Alec. Mas Yoha reage a tempo, lançando um escudo protetor que bloqueia o golpe. Alec se preparava para contra-atacar com outra magia de trovão, mas antes que pudesse liberá-la, a besta se virou e avançou direto para Ornest e Loki. Alec grita um aviso para Ornest e Loki, alertando-os sobre o perigo iminente e dispara outro feitiço de raio que atinge o monstro em cheio. No entanto, enquanto a poeira baixa, ele rapidamente percebe que o ataque não foi poderoso o suficiente para derrubá-lo. Ornest percebe a criatura se aproximando rapidamente dele, então ele recorre a uma manobra desesperada, avançando direto contra a besta e deslizando entre suas pernas num movimento rápido. Ele então arremessa Loki em direção a Kraja, que cai no chão ao lado dele. Yoha prontamente instrui Kraja a levar Loki para a saliência enquanto eles lidam com o monstro. Ornest rapidamente assume posição, sacando sua lança em preparação para o próximo confronto. Eles esperam até que Kraja garanta a segurança de Loki, então se preparam para o confronto final. Yorha lança um poderoso feitiço de aprimoramento, aumentando todas as estatísticas de Ornest, impulsionando-o a atacar a criatura de frente. Ele habilmente desvia do ataque, salta no ar e crava sua lança no rosto. Mas o monstro se mostra muito mais resistente do que o esperado, sacudindo-o violentamente e jogando-o ao chão. Yora corre para ajudar Ornest caído, mas o monstro tenta esmagá-lo imediatamente. Felizmente, ela conjura seu feitiço de escudo, bem a tempo de bloquear o golpe, dando a Ornest um breve momento para se recuperar. Enquanto isso, Alec parece quase teatral, conduzindo uma sinfonia invisível ao invocar 5 círculos mágicos brilhantes ao redor do monstro. Loki observa incrédulo, comentando que gerar até 3 círculos é incrivelmente difícil. Para Alec conjurar 5 simultaneamente, ele deve ser um prodígio, mas Kraja calmamente responde que Alec é capaz de muito mais. Para a surpresa de Luke, Alec procede a invocar 20 círculos mágicos de uma vez.
Então, enquanto o monstro avança, Orneste escala seu corpo e atinge sua cauda, ganhando para Alec os segundos preciosos necessários para completar seu feitiço. Orneste então salta para longe, assim que Alec termina seu encantamento e libera uma devastadora barragem de magia de raios que eletrocuta a besta, congelando-a em pleno movimento. Mas quando Alec avança para desferir o golpe final, a criatura inesperadamente se esquiva, evitando o ataque por pouco. O monstro imediatamente começa a carregar sua própria explosão mágica. Mas Kreja rapidamente conjura um feitiço cegante, desorientando-o momentaneamente. Ao mesmo tempo, Georgia usa sua magia para invocar enormes correntes brilhantes que prendem o monstro firmemente no lugar. Aproveitando ao máximo o momento, Orneste arremessa sua lança como um dardo, acertando um golpe direto através do crânio da criatura, enquanto Alec se prepara para acabar com ela de vez. Mas, para a surpresa de todos, o monstro ainda consegue se mover e imediatamente começa a conjurar sua devastadora explosão mágica mais uma vez. Alec, no entanto, permanece calmo e inabalável, preparando-se para liberar um feitiço tão raro que apenas 2 pessoas no mundo o conhecem. Um é seu mentor Eldas, o próprio mago que o criou, e o outro é o próprio Alec, que o aprendeu diretamente sob sua orientação. Enquanto a criatura arremessa sua explosão carregada em direção a Alec, ele a contra-ataca com magia de reflexão, enviando o ataque de volta com o dobro da força. Mas o monstro é incrivelmente resistente, e de alguma forma sobrevive até mesmo a isso. Agora mal se aguentando, a besta tenta o mesmo feitiço novamente, mas desta vez, Alec combina sua magia de reflexão com múltiplos círculos mágicos em camadas, envolvendo o monstro em um inferno brutal. A besta é incinerada onde está, e Orneste segue cortando sua cabeça ao meio, pondo um fim à batalha. Com a luta terminada, o grupo começa a celebrar sua vitória arduamente conquistada. Mas seu momento é interrompido quando Locke se aproxima, agradecendo a Alec por sua ajuda e revelando que sabe quem ele é. Especificamente, que Alec é o mago da corte. Alec casualmente responde que não está mais com a corte real, ao que Locke retruca que é uma perda para o príncipe e seu grupo. Ele então solta uma bomba. O monstro que acabaram de derrotar nem era o chefe do andar, era apenas um dos subchefes que o perseguiu tolamente e acabou se separando do resto. Essa revelação atordoou Alec e os outros, que agora questionam quão poderoso deve ser o verdadeiro chefe se até um subchefe os levou ao limite. Locke então revela que o verdadeiro chefe do andar é um necromante vestido com uma armadura preta como Piche, disfarçado de cavaleiro. Ele avisa que ataques físicos comuns não causam muito dano e são principalmente úteis para atrasar. Virando-se para Alec, Locke o presenteia com uma varinha mágica encimada por uma cruz de prata. Alec reconhece instantaneamente a relíquia, enquanto Locke revela que é um artefato antigo há muito perdido. Assim que Alec a segura, a varinha se transforma em uma espada reluzente em sua mão. Orneste está cético e questiona o motivo de Locke para dar algo tão valioso. Locke apenas ri e admite que planeja usar Alec como isca na linha de frente. O grupo inteiro o encara com descrença, sem saber se ele está brincando. Mas Locke explica que Alec, com sua aparência frágil, pareceria um alvo fácil. Ao colocá-lo na vanguarda, eles poderiam atrair o chefe, pegá-lo desprevenido e então armar uma emboscada coordenada, garantindo a vitória e conquistando a glória de abater um chefe de rank S. Ao mesmo tempo, o príncipe e sua equipe se veem fugindo pelas profundezas de outra masmorra de 2 enormes lagartas. O príncipe está completamente desorientado pela situação, incapaz de entender como as coisas saíram tanto do controle, especialmente considerando que ele nunca teve problemas para lidar com esses tipos de criaturas no passado. Sem hesitar, ele ordena a Lene que os destrua, usando magia. Ela tenta, mas por razões que não consegue explicar, seus feitiços simplesmente se recusam a ativar. Irritado, o príncipe explode, chamando-a de inútil e insistindo que ele mesmo cuidará da ameaça pessoalmente. No entanto, no momento em que ele balança sua lâmina, ela ricocheteia inofensivamente na pele do monstro. E é nesse exato momento que ele começa a perceber que algo está muito errado e ele leva um golpe. Lene e Tix rapidamente levantam o príncipe do chão depois que ele é derrubado e correm para a saída da masmorra. Durante a retirada, o príncipe quebra a cabeça tentando entender o que deu errado. Seus ataques costumavam ter muito mais força, e agora que ele reflete sobre isso, percebe que seu declínio de força começou logo depois que ele removeu Alec do grupo. Mas em vez de reconhecer que Alec pode ter sido um ativo valioso, o príncipe se convence de que Alec deve tê-lo amaldiçoado por despeito. Assim que saem da masmorra, o príncipe visita imediatamente um dos magos reais, Vogan Fornius, para investigar se ele está sob a influência de uma maldição. Após conduzir uma breve análise mágica, Vogan confirma que tal maldição não existe. O príncipe fica atordoado, insistindo que não teria tido tanta dificuldade em limpar o 30º andar a menos que Alec o tivesse sabotado.
Mas Vogan, ciente da zona anti-magia presente naquele andar, explica calmamente que o príncipe provavelmente se sentiu mais fraco porque sua magia de suporte estava sendo suprimida. O príncipe zomba da explicação, descartando a magia de suporte como lixo inútil, do qual apenas fracos como Alec dependem. Vogan faz o possível para permanecer profissional. Mesmo enquanto o príncipe continua divagando com arrogância infundada, ele ainda acha incomum que Alec não tenha avisado o príncipe sobre o campo anti-magia de antemão. Considerando que Alec é o famoso estudante que uma vez alcançou o 68º andar, o príncipe ri com desdém, dizendo a Vogan que não há chance de alguém tão patético quanto Alec ter realmente realizado tal feito e afirma que deve ser apenas um boato que os plebeus circulam entre si. Vogan nem tenta argumentar porque simplesmente não há como raciocinar com aquele nível de delírio. Mas naquele momento, um guarda real entra na sala e informa ao príncipe que o rei deseja falar com ele sobre a situação de Alec. O príncipe sorri, confiante de que seu pai o apoiará. No entanto, ao chegar, o rei imediatamente começa a recontar uma história sobre Eldas. Ele explica que Eldas foi um mago real que havia sido exilado anos atrás, e nas palavras do rei, era um tolo notável. Eldas, apesar de ser um nobre, teve a audácia de se apresentar diante do rei de Galdana e declarar que, a menos que o tratamento dos plebeus e magos da corte mudasse, uma grande tragédia se abateria sobre a nação. O príncipe interrompe, alegando que Eldas merecia ser banido, já que nenhum nobre deveria ousar falar com o rei em um tom tão ousado. Mas o rei esclarece que Eldas não foi chamado de tolo por suas palavras, depois de ser despojado de seu título nobre e expulso. Eldas então se matriculou na Academia Real de Magia. Lá ele silenciou seus críticos com talento extraordinário e se formou como orador da turma. No entanto, apesar de ganhar fama e prestígio, ele tomou a desconcertante decisão de retornar ao castelo e servir novamente como mago da corte. Enquanto em serviço, ele persistiu em dizer ao rei que os plebeus não estavam abaixo deles, instando-o a mudar suas opiniões, até que um dia Eldas desapareceu misteriosamente. Na época, o rei havia desconsiderado os avisos de Eldas, mas recentemente ele começou a refletir se o homem poderia ter estado certo. Essa dúvida é precisamente a razão pela qual ele ordenou ao príncipe que explorasse a masmorra, porque ele queria determinar se a nobreza realmente torna alguém superior aos plebeus. E com base no estado atual do príncipe, o rei admite que pode ter se enganado. Ele afirma que chegou a hora de abolir sua política desatualizada de discriminação e daqui pra frente ele pretende contratar com base no talento, independentemente da linhagem. O príncipe fica sem palavras, chocado com o que está ouvindo, e insiste que tal política mancharia a reputação da família real se os plebeus fossem tratados como iguais. O rei calmamente reconhece que foi ele quem criou o príncipe com essas crenças, mas os tempos mudaram. E eles também devem mudar. O príncipe protesta, argumentando que associar-se com plebeus como Alec só traz desastre, apontando para sua própria situação como evidência. Mas antes que ele possa continuar, um guarda se aproxima e entrega a Regulus os restos de uma nota rasgada que Alec havia escrito. O rei explica que, antes de Alec partir, ele havia preparado um guia detalhado e especificamente projetado para ajudar Regulus a navegar pelo 30º andar da masmorra, mas foi destruído por Lane antes que o príncipe tivesse a chance de lê-lo. Regulus fica atordoado com a revelação e, sobrecarregado, diz calmamente ao pai que não está se sentindo bem e se desculpa da sala. Enquanto Regulus sai da câmara, o rei se vira para Vogan e pede discretamente que, apesar dos desafios que isso possa apresentar, ele ficaria grato se Vogan pudesse apoiar Regulus da melhor forma possível. Vogan acena com a cabeça e assegura ao rei que fará tudo ao seu alcance. Ao mesmo tempo, Regulus está entrando em colapso mental, porque se Alec realmente possuía talento e perspicácia notáveis o tempo todo, então a dura verdade é que ele mesmo pode ter sido o problema, e ele simplesmente não consegue aceitar essa realidade. Ao mesmo tempo, do lado de Alec, ele está no meio de pedir a Locke para explicar por que ele não quer que ele use magia contra o próximo chefe. Alec entende que artefatos carregam um poder imenso, mas este chefe em particular deveria ser imune a ataques físicos. E ele não acredita que a espada sozinha será eficaz. No entanto, Locke esclarece que nunca pretendeu que Alec realmente o derrotasse com a espada. Ele apenas quer que Alec haja como um lutador de curto alcance para evitar que o chefe antecipe um ataque mágico. O resto do grupo entende a estratégia, mas Kraja permanece confusa sobre por que eles precisam enganar o monstro em primeiro lugar. Locke então explica que este chefe possui inteligência igual a deles. Alec acha da afirmação difícil de aceitar, e Locke entende o ceticismo. Ainda assim, tudo o que ele pede é que Alec confie em sua lâmina, pelo menos até que ele dê o sinal, e Alec finalmente concorda em seguir o plano. Com isso resolvido, Locke se vira para Kraja e diz que há algo em que ele precisa da ajuda dela. Levaria muito tempo para alcançar seus aliados a pé, então ele pretende usar magia de teletransporte.
O único problema é que ele atualmente não tem mana suficiente para lançar o feitiço sozinho, então ele pede o apoio dela para completar o ritual. O grupo imediatamente entra em pânico ao ouvir as palavras magia de teletransporte, já que é um segredo nacional bem guardado, e mesmo estar ciente disso poderia colocá-los em sério risco. Mas dadas as circunstâncias, eles decidem arriscar, concordando em tom de brincadeira que, se tudo der errado, eles apenas culparão Loki. Enquanto Loki começa a desenhar o círculo de teletransporte e guia Kreja pelo processo, Alec aproveita um momento para puxar Yorha de lado e pergunta se Loki é alguém em quem ele pode realmente confiar. Yorha admite que pessoalmente não gosta da atitude de Loki, mas quando se trata de assuntos sérios, ele é absolutamente confiável. Para comprovar isso, ela diz a Alec que, há 2 anos, Loki liderou com sucesso um ataque em larga escala a uma masmorra de alto nível, e devido ao seu planejamento excepcional, toda a missão foi concluída sem uma única baixa. Ouvindo isso, Alec decide depositar sua total confiança na estratégia de Loki. E uma vez que o círculo de teletransporte está terminado, o grupo se reúne dentro dele. Yorha está maravilhada, testemunhando magia de teletransporte real pela primeira vez. No entanto, Loki a informa que esta é apenas uma variante simplificada, projetada para transportá-los para um destino de sua escolha. Dito isso, ele dá ao grupo um aviso firme. Eles chegarão diretamente na frente do chefe, então precisam estar prontos para a batalha no momento em que chegarem. Com isso, Loki ativa o círculo de teletransporte e, em um piscar de olhos, eles desaparecem de sua localização e reaparecem bem na frente dos outros membros da equipe de Loki, que estão atualmente engajados em combate com o Cavaleiro das Trevas. Os dois aliados fizeram o possível para conter a criatura, mas apesar de seus esforços, infligiram pouco dano e agora estão visivelmente ficando sem energia. Felizmente, Ornest corre bem a tempo de cobrir a retirada deles. Ele enfrenta o Cavaleiro de frente, atraindo sua atenção. E enquanto o Cavaleiro se concentra em Ornest, Alec tenta um ataque furtivo por trás, mas o inimigo reage instantaneamente, saltando no ar para evitar o golpe. O Cavaleiro então avança contra Alec e Ornest, enquanto Loki e Kreja se movem rapidamente para ajudar Ruel e Mar-Vell, auxiliando-os a recuar para a segurança. A armadura do Cavaleiro é incrivelmente densa e, pelo que podem dizer, não há corpo real dentro dela. Mas isso não faz diferença para Ornest, porque ele avança novamente, atacando o Cavaleiro. O inimigo tenta pular sobre ele, mas Ornest estava pronto para isso e prendeu a capa do Cavaleiro com sua lança no chão, criando uma abertura perfeita para Alec decepar a cabeça do Cavaleiro. Enquanto o pesado capacete de aço cai no chão, Alec se pergunta se isso foi suficiente para acabar com ele. Mas em batalhas como esta, as coisas nunca são tão simples. O Cavaleiro de repente começa a se mexer mais uma vez, e tentáculos grotescos irrompem de seu pescoço agora exposto. Então fica claro que este é um cavaleiro sem cabeça morto-vivo, e a criatura que eles haviam matado antes deve ter sido sua montaria. Por um breve momento, Alec se perde em seus pensamentos, e quando ele volta à realidade, o Dullahan já está no ar e descendo em sua direção com um ataque poderoso. Alec levanta sua espada em pânico para bloquear o golpe, e mal consegue resisti-lo. O monstro está mais rápido e forte do que antes, confirmando a suspeita de Alec de que ele estava se contendo antes. Então, a partir deste ponto, a luta só vai se tornar mais intensa. Mas felizmente, ele não precisa enfrentá-lo sozinho. Enquanto Alec mantém sua posição, Jorja está continuamente lançando buffs em Ornest. E uma vez que ele está totalmente carregado, Ornest se lança para frente e acerta um golpe brutal no Cavaleiro, dando a Alec uma abertura suficiente para derrubar a criatura. Alec fica atordoado com a resiliência da armadura do Cavaleiro, porque se sua arma não fosse um artefato poderoso, ela teria se estilhaçado há muito tempo sob a pressão de golpes tão ferozes. Pior ainda, o fato de seu oponente ser morto-vivo significa que, não importa quantas vezes eles consigam derrubá-lo, ele sempre se regenerará e se levantará novamente. E por falar nisso, o Cavaleiro de repente recupera sua cabeça decepada e a recoloca em seus ombros antes de liberar um grito ensurdecedor que abala todo o campo de batalha, deixando todos momentaneamente desorientados. Imediatamente depois, ele se fixa em Alec e desfere um chute brutal com toda a sua força, lançando-o para trás a uma velocidade alarmante. Felizmente, pouco antes de ele colidir com a parede, Yorha conjura um feitiço de barreira que amortece o impacto. Ela corre para verificar como ele está, e Alec a tranquiliza dizendo que está bem. Ele simplesmente não havia antecipado que o Cavaleiro teria tal destreza marcial refinada, e se não fosse pela rápida reação de Yorha com uma barreira, há uma chance real de ele não ter sobrevivido àquele golpe. Com isso em mente, ele se vira para Loki e pergunta por quanto tempo mais ele terá que continuar lutando usando apenas a espada. Loki, ainda no meio de completar seus preparativos, diz a Alec que ele precisa aguentar por mais 5 minutos. Mais fácil falar do que fazer, porque Alec quase morreu a um momento, e ele está com apenas 3 poções. Enquanto isso, Ornest está lutando para se manter de pé, gritando para Alec voltar para a luta.
Juntos, os dois avançam, fazendo o possível para manter o cavaleiro engajado até que a contagem regressiva de 5 minutos de Loki finalmente termine. Com sua configuração completa, Loki ativa um enorme círculo mágico e começa a rir, atraindo a atenção de todos. A exibição provoca o cavaleiro a entrar em pânico, então ele avança direto para Loki e o atinge no peito. Mas isso, como se vê, estava tudo de acordo com o plano, porque o Loki que ele atingiu não passava de uma ilusão, e o grande círculo de feitiços era simplesmente um chamariz projetado para atrair o inimigo para uma armadilha cuidadosamente montada. Naquele instante, o gelo começa a cristalizar sob os pés do cavaleiro, enquanto o verdadeiro Loki observa do topo de uma torre próxima. Ao mesmo tempo, Ornest aciona uma armadilha de teletransporte criada anteriormente por Loki e Kraja, que o move instantaneamente para trás do cavaleiro, dando-lhe a oportunidade de atacar e empurrá-lo para frente. Nesse momento, Mar-Vell salta de um arco superior, mirando um pesado golpe descendente. O cavaleiro desvia por pouco do golpe, mas isso também foi antecipado. Loki havia colocado outra armadilha de gelo escondida que ativa ao contato, enfraquecendo a velocidade de movimento do cavaleiro com um debuff de congelamento. Percebendo que Loki é o mentor por trás da manipulação do campo de batalha, o cavaleiro começa a escalar a torre para eliminá-lo diretamente. Loki saca uma lâmina mágica para se defender, mas Ruel está visivelmente preocupado porque Loki não tem o poder bruto para enfrentar o cavaleiro de igual para igual. Embora ele tenha pedido a Yura para aplicar uma amplificação de força 7 vezes maior antes, a tensão em seu corpo é imensa, e ele mal está se aguentando. Ainda assim, enquanto Loki mantém a atenção do cavaleiro, Yorha prepara e lança um feitiço de ligação de alto nível para contê-lo. O feitiço é bem sucedido, mas não antes que o cavaleiro acerte um golpe pesado em Loki, derrubando-o da borda do arco e enviando-o em queda livre em direção ao chão. No entanto, mesmo em queda livre, Loki permanece calmo e inabalável, porque tudo está prosseguindo exatamente como ele imaginou. E enquanto ele cai, ele olha para Lek e com um sorriso grita que o palco está montado, e é hora de pôr fim a esta batalha, e ele concorda alegremente. Isso conclui este episódio. Obrigado por assistir. Se você quiser ver a próxima parte, certifique-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação.